A gente começa o programa de hoje com informações sobre a greve dos rodoviários que estava prevista para essa segunda-feira. Na noite de ontem, a Justiça determinou que 100% da frota de ônibus do transporte coletivo deveria circular, impedindo, portanto, aí a paralisação. Eu converso agora com o Márcio Azevedo, que traz os detalhes dessa decisão e mostra para a gente que se a determinação está ou não sendo cumprida. A gente já tem algumas informações, agora ele vai mostrar para a gente ao vivo, não é isso? Márcio Azevedo, os ônibus estão nas ruas ou não, Márcio? Oi, Dani, bom dia para você que está conosco. Olha, estão sim, isso de algumas empresas. Nós, antes de chegarmos aqui na Líder, que foi na Cidade Nova, passamos ali pela Expresso Coroado, Global Green, e por lá estava tudo normal. As empresas e os rodoviários seguindo a decisão da Justiça Amazonense, que no plantão judiciário de ontem acatou o pedido da Defensoria Pública do Estado, que entrou com uma ação pedindo que não houvesse greve. A Justiça, como você disse, acatou o pedido, impondo que 100% da frota saísse às ruas sob pena diária de R$50 mil. Porém, um grupo de trabalhadores aqui da Líder, onde funcionário, um diretor sindical, resolveu não trabalhar. Os primeiros ônibus saem daqui às 4 da manhã, não saíram. Foi preciso a direção chamar o apoio policial, inclusive tem viatura da Rocan aqui do lado. Ali do outro lado também tem viatura da Sexta Sicom e lá no canto estão o aglomerado de funcionários que decidiram não trabalhar. Esses ônibus ainda não foram às ruas. A Líder é uma das menores empresas do sistema. Ela opera em dias normais, dias de semana, com 86 veículos. Até o momento, 11 deixaram a garagem. Essa hora da manhã, praticamente 80% da frota desses 86 ônibus já eram para estar circulando. Mas, como a gente pode ver, olha, grande parte está ainda na garagem. Eles estão tendo dificuldades em fazer com que os trabalhadores entrem, peguem seus carros e saiam para pegar os usuários na parada. A Líder atende especialmente linhas da Zona Norte e algumas linhas da Zona Leste da cidade que levam para o centro de Manaus. A gente também tem informações de que uma outra empresa lá na zona Centro-Oeste também está paralisada e a situação estaria pior do que aqui. Então a gente vai sair daqui, Dani, vai seguir para lá, para tentar mostrar esse panorama na manhã de hoje. Aqui não houve confusão, não está tendo confusão. A polícia está garantindo que os trabalhadores que queiram sair daqui e trabalhar façam isso sem problema algum. Quando eles saem, eles cruzam ali próximo onde estão os outros colegas. Houve algumas palavras contrárias ao movimento grevista, pessoas chamando de traidor. Enfim, são pessoas que não gostariam que os ônibus estivessem circulando, mas quem quer trabalhar pode. E aí, a gente conversou aqui com um dos diretores da empresa, que já informou o Sinetran, e o Sinetran deve entrar com uma ação aí, porque, pelo que se entende, a decisão da Justiça foi descumprida. A Justiça disse que 100% da frota deveria rodar. E até agora, as primeiras horas da manhã, esses 100% ainda não saíram. Como eu falei, dos 86 ônibus da empresa, somente 11 deixaram a garagem, agora até às 6 da manhã, quando nesse horário já era para ter pelo menos 70% da frota nas ruas aqui da Zona Norte de Manaus. Dani. Obrigada, Márcio Azevedo, pelas informações. A gente, claro, continua acompanhando, como o Márcio falou, ele vai para outras empresas de transporte coletivo ver o que está acontecendo. Ainda bem que a polícia aí está garantindo que quem quer trabalhar possa trabalhar na manhã da segunda-feira. E se você mora na zona norte da cidade, fique bem atento, né? Porque a empresa Líder, como o Márcio acabou de dizer, está com entre 70% e 80% da frota parada, mesmo depois da determinação da Justiça para que eles estejam trabalhando. Então, se você utiliza ônibus dessas rotas, dessa empresa Líder, você já sabe que pode haver um atraso aí no seu trabalho. Aproveite e avisa, a gente continua acompanhando para você. O Jornal A Crítica de hoje também traz como destaque a decisão que impede a paralisação do transporte coletivo que estava prevista para hoje. A manchete de A Crítica é: Justiça manda 100% dos ônibus para a rua. E você pode conferir essa e outras notícias comprando aí o seu jornal A Crítica nas bancas ou com o jornaleiro. Se preferir, fazer assinatura e receber o jornal na sua casa. Lembrando que, além do jornal, o assinante ganha o cartão A Crítica Premium, um cartão de vantagens. Com ele, os leitores assinantes, esse aqui, ó, tem acesso a descontos nos melhores estabelecimentos comerciais da nossa cidade, além de benefícios em eventos culturais. A assinatura pode ser feita pelo telefone 3643-1010. Vamos mudar de assunto, então. Uma operação realizada pela Polícia Ambiental na Feira da Liberdade, lá no município de Manacapuru, acabou, gente, numa confusão entre os PMs e o deputado Orlando Cidade, do PTN. Mais de meia
tonelada de pescado supostamente ilegal foi apreendida durante a operação e o deputado aí tentou impedir o trabalho que estava sendo realizado. Vamos ver a confusão, como é que foi por lá. A operação da Polícia Ambiental teve como foco a Feira da Liberdade. No local, os policiais encontraram mais de 500 quilos de pirarucu que estavam sendo comercializados sem nota fiscal que comprovasse a origem do pescado. Houve um deslocamento da equipe de serviço de hoje, através de denúncias aqui da comercialização intensa de carne de caça e de animais, que confrontava com a Lei 9.615. Os agentes já recolhiam o produto das bancas da feira quando foram surpreendidos pelo deputado estadual Orlando Cidade do PTN, que tentou impedir que o peixe fosse apreendido. Neste vídeo, o deputado supostamente liga para o governador do estado na tentativa de coagir a ação. Mas é uma humilhação. Olha a verdade. Olha a verdade. Eu sou uma autoridade que nem você. Eu não vou falar a verdade e vou provar que estou falando a verdade. Tem um aqui, fale com ele aqui. Nota fiscal está errada. Agora não tem nota fiscal que está errada, ele está justificando que a nota fiscal está errada. O deputado, que também é representante de uma cooperativa de pescado, disse que o peixe foi vendido aos feirantes pela cooperativa a qual representa. O peixe veio lá da fazenda, governador. O peixe, esse é o nosso único fornecedor. Está entendendo? Porém, nas 3 notas apresentadas, foram identificados indícios de adulteração, já que todas teriam o mesmo número de série com datas e valores diferentes. E nessa averiguação foi constatado que a existência de notas fiscais frias. Uma das notas mostra a data de emissão de 21 de julho de 2016. A princípio, o deputado confirmou a emissão das notas. A gente tem emitido constantemente notas fiscais que vêm com a documentação legal, como está com a documentação legal. Então, isso foi o que se detectou aqui. Questionado sobre a possível adulteração, voltou atrás e disse não ser ele que emite as notas fiscais. Não sei, eu não tomei conhecimento dessa nota. Cheguei lá, eles apresentaram várias notas fiscais, o pessoal do ambiental apresentaram várias notas fiscais, evidentemente com datas diferentes, mas não sei, porque eu não emito nota fiscal. Quanto à ligação para o governador, o deputado negou que tenha feito isso na tentativa de coagir a operação. Então, eu liguei para ele e expliquei, governador, está acontecendo uma situação aqui e eu não estou achando legal. Então o senhor está aqui como representante da cooperativa ou como deputado? Não, eu estou como homem público, rapaz. Hoje eu vim lá da missa, vim para cá, não estou como representante de cooperativa. Eu estou como deputado, exercendo a minha função de deputado. Estava na feira quando chegou e abordou isso. Toda essa confusão foi parar na delegacia de Manacapuru, que agora apura o caso. O material apreendido foi doado para uma instituição de caridade do município. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social aqui do Estado informou que o governador José Mello recebeu sim a ligação do deputado Orlando Cidade, relatando aí um suposto excesso em procedimentos de fiscalização realizado pelo Batalhão de Policiamento Ambiental lá na Feira da Liberdade, em Manacapuru, como a gente mostrou agora para você. Ainda de acordo com a nota da Secretaria, em nenhum momento aí o governador interferiu no andamento da operação. Desde a última semana, a população manauara vem passando por momentos de susto. Em 11 dias, pelo menos 5 ameaças de bomba foram registradas em igrejas, estabelecimentos comerciais e avenidas. Na tarde da última sexta-feira, uma mala foi encontrada embaixo de uma passarela na zona centro-sul. Foram quase 3 horas de isolamento da área, congestionamento gigante aí espalhado pela cidade. Deu muita dor de cabeça para motoristas que transitavam aí nas proximidades do local. Mais cedo, dessa vez, lá no centro da cidade, outro registro assustou comerciantes na rua Lobo da Almada. O que será que está acontecendo aí? Vamos ver. Por volta das 4 da manhã, um ambulante teria encontrado 2 objetos em uma calçada no centro da cidade quando alertou a polícia. Com a suspeita de que se tratava de bombas, o grupo de manejo de artefatos explosivos da Polícia Militar foi chamado e detonou o material. Desmantelado, os vestígios foram recolhidos e vão ser encaminhados para a perícia da Polícia Civil para posterior análise. Os artefatos encontrados deixaram os moradores das proximidades da rua Lobo da Almada assustados. O medo foi grande dos explosivos explodir e causar uma destruição maior para todos, né? No início da tarde, outro objeto suspeito foi encontrado embaixo dessa passarela na Avenida Djalma Batista.
A polícia e os agentes de trânsito demoraram mais de 2 horas para isolar o local e redirecionar o trânsito. O resultado foi o engarrafamento em várias avenidas. Além das ruas, o acesso ao supermercado, que fica em frente à passarela, também foi interditado. Os policiais da 23ª SICOM foram os primeiros a chegar no local e acionaram o Grupo Marte. Mas após o isolamento, nós fizemos os procedimentos, as contramedidas para verificar e desmantelar o objeto de maneira segura. O objeto suspeito era aquela mala vermelha que foi deixada embaixo da escada dessa passarela que fica aqui na Avenida Djalma Batista. O grupamento antibombas da polícia explodiu a mala, mas mesmo assim a área em volta da escada ainda permanece isolada, esperando a perícia, que vai recolher o material e levar para análise. As câmeras da área do monitoramento do centro de operações estão sendo averiguadas para saber se existe algum indício de autoria desse ato, né, aqui no local. Mas a parte posterior de coleta de dados através de testemunhas, etc., será feito quando o inquérito policial for aberto por parte da Polícia Civil. Nos últimos 11 dias, 5 objetos supostamente explosivos foram encontrados. No dia 28 de junho, a secretária da Igreja de São Pedro, em Petrópolis, encontrou no estacionamento da igreja um artefato que foi neutralizado pelo Marte. No dia 4 de julho, a polícia também destruiu um artefato encontrado na escadaria da paróquia do bairro Santo Antônio. Todos os objetos estão sendo analisados pela perícia. Tem que acompanhar mesmo, né? Agora a gente fala de mais um crime absurdo, gente, que está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. O irmão e o tio são os principais suspeitos de abusarem de uma menina de 7 anos. Um horror realmente que a gente mostra para estimular você a fazer esse tipo de denúncia caso você conheça algo suspeito aí perto da sua casa. Vamos ver essa história que a polícia investiga. O caso começou a ser investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, depois que professores da menina de 7 anos denunciaram o suposto abuso sexual à polícia e ao Conselho Tutelar. A menina já não aguentava mais e contou tudo para os professores. Ela relatou, inclusive, que estava sendo acariciada nas partes íntimas pelo próprio irmão, um soldado do Exército de 18 anos e também pelo tio, um autônomo de 37 anos. O soldado do Exército, que faz parte do 1º BIS, se entregou à polícia, foi ouvido e liberado e deve responder o processo em liberdade. Já o tio da criança ainda não foi localizado até agora. Ela já foi levada para o Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito e depois vai ficar em um abrigo da cidade. E só depois disso é que a justiça vai decidir com quem a criança vai ficar. Lembrando para você, se tiver algo suspeito, alguma coisa que você tenha desconfiado, você que é professor, que foi o caso aí desse assunto, não demora, procura a polícia 181, eles direcionam aí para a Delegacia Especializada em Crimes contra Criança e Adolescentes. Agora a gente vai mostrar uma denúncia dos nossos telespectadores lá do Conjunto Augusto Montenegro, no bairro Lírio do Vale. De acordo com eles, um campo de futebol que é usado pela comunidade para praticar esportes está aí abandonado. E para usar o local, eles tiveram que fazer aí uma vaquinha e colocar as lâmpadas dos refletores. Já pensou? Que situação, hein? Vamos ver. É na escuridão que os moradores do Augusto Montenegro praticam as atividades físicas nesse campo de futebol. Segundo eles, a última vez que o local recebeu uma reforma foi há 16 anos. Aqui funcionam 2 projetos sociais, um de futebol voltado para as crianças e outro de treinamento funcional para os adultos. Usamos muito esse campo aqui no passado, né? No passado esse campo era bastante ocupado, mas por alguns motivos ele ficou abandonado vários anos e anos. E aí você pode notar como é que está aí abandonado. E aí surgiu uma iniciativa de a gente se reunir para fazer uma atividade física nele e usar um espaço que é muito bom. Um único refletor que funciona ilumina uma pequena parte do campo. O objeto foi comprado com doações feitas pelos próprios moradores. Às vezes a gente cansa de esperar pelo poder público e a gente, vendo a necessidade, né, de usar o espaço, nós conseguimos fazer uma inteira, com a ajuda de também empresários daqui do bairro também, que sempre nos ajudam, e conseguimos acender um poste, que foi aquele ali.
Então eram 6 postes que estavam apagados, conseguimos acender um. Então é a força da comunidade, né? Que de um pouquinho de cada ali a gente conseguimos botar energia num poste. A Alici está participando do funcional há um mês e, assim como os outros alunos, ela gostaria de uma estrutura melhor para a prática da modalidade. A gente está querendo um campo bem melhor, mais iluminado, uma qualidade menor para a gente poder praticar em prol até a nossa saúde também, né? Tem o espaço, mas não está plenamente aí equipado com iluminação, não dá, né? Em nota, a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, responsável aí pela manutenção do espaço, informou que serão feitos reparos imediatos, como limpeza no campo, troca dos refletores e ainda um serviço de reparo de solda nas grades. A gente vai acompanhar, é claro. Agora a gente conversa com a Adriane Diniz, direto do estúdio da Rádio A Crítica FM. Ela também está ao vivo pela 93.1 e agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar. Olá, Adriane, bom dia, tudo bem? Bom dia, Daniela, tudo bem? Prazer falar com você de novo. Muito obrigada pela semana que você ficou aqui no estúdio, aqui no Manhã no Ar. Adriane, começou sexta-feira, então, né? A gente sabe que você, inclusive, entrevistou aqui o Leonel Feitosa, a determinação, que é uma determinação nacional de uso aí dos faróis ligados em rodovias, né? No nosso caso, a gente tem aquele trecho ali entre a bola da Suframa e o Porto da Ceasa, por exemplo, que muita gente não sabe, mas já faz parte da 319, que é uma rodovia. Como é que está essa fiscalização? A gente já tem informações, se carros foram apreendidos, como é que está? Ainda não chegou a parte punitiva, Daniela, mas nesse fim de semana, o Detran e também a Polícia Rodoviária Federal estiveram nas rodovias, nos trechos urbanos das rodovias aqui estaduais e federais, informando os condutores. O que foi percebido? Que de cada 100 veículos, pelo menos 10 continuam circulando com o farol baixo, desligado, né? Eles, apesar desse pedido, dessa recomendação, eles continuam com esse tipo de problema, né? Circulando com o farol desligado. E aí há uma orientação, porque a partir de hoje não vai mais ter uma conversa, Daniela, não vai mais ter orientação. A partir de hoje é multa, 4 pontos na carteira e R$ 85,00 que cada condutor que andar pela cidade, nas áreas urbanas, que são rodovias, vão ter problemas. E só para explicar para o condutor, para ele ter noção que áreas são essas. Por exemplo, a M10, que liga Manaus ao município de Itacoatiara, Rio Preto da Eva. Ela começa na Mário Piranga Monteiro, mas a multa vai ser a partir da rodoviária. Da rodoviária em diante, ali na Torquato Tapajós, já tem que andar com o farol ligado. Outro trecho, a Avenida do Turismo, lá é a M450. Então, toda a extensão da Avenida do Turismo, o farol tem que estar ligado. Tem a M70, que liga Manaus ao município de Iranduba, Novo Airão. Ali, chegou na ponte, tem que ligar. E no caso da BR-319, quando você passa ali pela rotatória da Suframa, entrou à direita no sentido Porto da Ceasa, já é BR-319, o farol tem que estar ligado. Então, o que muita gente tem feito já é deixar ligado o tempo todo para não ter esse liga e desliga, a possibilidade de esquecimento. As pessoas até sabem já da regra, mas é esquecimento mesmo, porque é algo que não faz parte, não fazia parte do dia a dia. A gente não aprendeu na autoescola a dirigir assim. E ele ainda é muito questionado, inclusive as pessoas acham que não vai ter muita diferença, mas o fato que há uma determinação, não custa nada ligar o farol e tem que mantê-lo ligado nesses trechos urbanos. Então, para evitar esquecimento, melhor sair de casa e já ligar o farol. Né, Adriane? É uma questão de hábito, como você falou, há muito tempo atrás, quando eu comecei a dirigir, por exemplo, ninguém tinha o hábito, é um absurdo, mas ninguém tinha o hábito de usar, por exemplo, o cinto de segurança, né? As pessoas dirigiam sem cinto de segurança. Hoje já é praticamente automático, qualquer pessoa, ou pelo menos a maioria, entra no carro e já começa puxando logo o cinto, colocando o cinto. Quer dizer, é uma questão de hábito, como você falou, que com certeza aí vai pegar, até porque não tem como não pegar, porque é uma lei nacional, uma determinação, e tem que ser cumprida, pesa no bolso. E já acontece isso com as motos, né? As motos, ao serem ligadas, o farol automaticamente, as mais modernas, ele já automaticamente é ligado, porque para a moto essa determinação sempre valeu, e aí não é em rodovia, não. Em qualquer rua, qualquer avenida da cidade, as motos têm o farol ligado. Agora, como você disse, eu não sei se aqui em Manaus vai funcionar muito não, coincidência tão grande de sol, né? Mas...
Porque o que muita gente diz, quando é um lugar que tem a temperatura mais amena, um lugar mais frio, que tem neblina, aí se justifica esse farol para o carro seja identificado. No nosso sol manauara, a gente não percebe tanto, mas tem que seguir essa regra. E é importante também ficar atento ao que é o farol baixo. As pessoas estão confundindo com farolete ou então aquela luz de posição. Então, muita gente entra no carro, girou a primeira vez ali para acender a luz, ainda não é o farol baixo. O farol baixo é aquele farol que a gente usa à noite para dirigir. É o que está antes da luz alta. Então tem que ficar atento para isso. Não é a primeira luz, é a luz do que a gente usa à noite para dirigir. Essa é que está valendo, não é o farolete, nem o farol de milhas, é esse ponto. Então isso ainda há uma confusão das pessoas confundirem. Ligar aquela primeira luz, que é a luz de posição, achar que já é o farol baixo, não é. O farol baixo é o que a gente usa à noite, o que está antes da luz alta, só para não esquecer e não correr o risco de achar que está fazendo certo e ainda levar uma multa. Pronto, é isso mesmo, ótima aí a orientação da Adriane. Agora vamos mudar de assunto, Adriane. A Confederação Nacional da Indústria sugere aí um aumento nas horas semanais de trabalho, é isso mesmo? Estão achando que os trabalhadores estão trabalhando pouco? Como é que é isso, Adriane? É isso mesmo, e Daniela, não é qualquer aumento não, passa de 44 horas semanais para 80 horas, imagina. Isso? 80 horas, uma carga horária de 12 horas diária. E aí se a gente levar em consideração que a gente já leva quase 1 hora para chegar no trabalho, dependendo do trabalho, você leva 1 hora para chegar, 1 hora para sair, já seriam 14 horas. A recomendação dos médicos é que você durma 2, aí você teria 2 horas para viver, durma 8 horas. Teria 2 horas para viver fora do trabalho. Isso é uma sugestão do Conselho Nacional de Indústria. O presidente esteve reunido com o presidente da República, Michel Temer, sugerindo isso. E a sugestão, ele disse que está usando como exemplo a França, que vive um momento delicado e que, sem autorização do parlamento, conseguiu colocar nas indústrias uma carga horária bem ampla. Antes era 36 horas semanais lá, passou para até 80 horas. Eles estão usando esse tipo de exemplo para tentar se basear nesse aumento da carga horária do trabalhador brasileiro, levando em consideração o momento econômico. Existe um déficit previdenciário muito grande. Esse ano deve chegar a 170 bilhões de reais e, por conta disso, eles querem aumentar a nossa carga de trabalho, né? Aí, quando se fala, por exemplo, no aumento de impostos para as empresas, o Robson Braga Andrade, que é o presidente do CNI, disse não, aí não, porque as empresas estão vivendo um momento muito delicado, não tem como aumentar esses impostos, isso seria ineficiente. Mas na hora de aumentar a carga horária do trabalhador, essa seria a solução para eles. Isso foi discutido com o presidente Michel Temer, que ainda não se pronunciou a respeito da reunião, né? Depois da reunião, ele não falou com a imprensa, então a gente não sabe o posicionamento dele diante desse pedido de aumento de carga de trabalho do povo brasileiro, né? A gente vai ficar acompanhando, porque tem algumas mudanças previdenciárias que estão sendo propostas, existe esse déficit, existe um momento delicado da economia, mas não dá para o brasileiro simplesmente pagar essa conta sozinho, tendo que trabalhar até 12 horas por dia. Quando eles falam em França, como você mesmo disse, França tem um transporte coletivo muito melhor, né? Tem as ferrovias, inclusive, que fazem esse transporte de passageiros. Tem uma série de outras diferenças. Eu não acredito realmente que vá passar de modo nenhum, Adriane, até porque a gente sabe que as leis trabalhistas, né, brasileiras apoiam muito a parte dos trabalhadores. Não acredito que o presidente Michel Temer, interino, vai tomar uma atitude como essa tão antipopular e ainda prejudicando, aumentando ainda mais o número de desempregados, né? Porque lógico que o aumento da carga horária de quem está empregado significa a redução de quadros para o empregador, isso que ele quer, manter a produtividade com menos custo na folha de pagamento. Então, uma medida está automaticamente atrelada à outra. Lógico que isso significaria para a indústria mais demissões, mais postos de trabalho fechando, e o que a gente precisa é justamente o inverso, gerar mais emprego, né? Por isso que outras medidas, como a diminuição, inclusive, já que não tem, o mercado consumidor está parado, não está comprando tanto, tem muitas indústrias aí diminuindo a carga horária, diminuindo também o salário e diminuindo também outras despesas, já que não tem por que estar com luz ligada, tudo funcionando, se não está plenamente produzindo, porque não há compradores para isso. Então, a medida, a gente pensa que é justamente o inverso, né, Adriane? Vai aumentar a carga de trabalho para produzir mais para quem? A não ser que seja para, como eu falei, reduzir folha, e o que a gente não quer é justamente isso, mais gente aí aumentando essa grande quantidade de desempregados
em nosso país. Não acredito que vai passar não, né, Adriane? Acho que é só um susto. Eu também acredito não, até porque as forças sindicais todas, elas já mobilizar, tentam reduzir essa carga horária para 36 horas semanais. Aí imagina você estar falando de uma redução de 36 e ter que trabalhar 80, uma pessoa, ela acaba suprindo a necessidade de duas. As empresas têm uma redução de carga tributária, porque é só um funcionário, é só umas férias que vai ser dada ao ano, só um 13º salário, e o trabalhador ele não vai ganhar proporcionalmente, né? Ele não vai ganhar o salário de duas pessoas, ele vai ter uma gratificação ali em cima do que já se recebe ou um pequeno aumento dentro do salário que já se tem. Então, é uma medida muito antipopular, que causou muita repercussão, inclusive, nas redes sociais. A gente espera que o presidente não embarque nessa ideia do Conselho Nacional de Indústrias. Vamos mudar de assunto agora. Uma embarcação com 200 botijas de gás, né, os botijões, como a gente chama, botijões de cozinha. Essa embarcação foi apreendida, é isso? Por quê? Foi isso. Lá na Manaus Moderna, Daniela, eles estavam transportando esse gás sem autorização, né? Eles não tinham as licenças. Foi uma balsa com cerca de 200 botijas de gás de cozinha, que é o gás liquefeito de petróleo. Isso foi apreendido lá na feira da Manaus Moderna. De acordo com a Polícia Militar, a embarcação não possuía documentação nem as condições adequadas para o transporte desse material. É um material inflamável, ou seja, precisa de segurança para ser transportado. Existe legislação, inclusive, específica para o transporte desse tipo de carga, que precisa estar armazenado da forma adequada, precisa estar com as garantias de que, em caso de um possível acidente, isso não vai causar nenhum dano ambiental, nem um dano à vida de qualquer pessoa. E, inclusive, há uma previsão de multa e até de prisão e de condenação de 1 ano a 4 anos de prisão. A reclusão prevista na legislação para esse tipo de crime vai de 1 a 4 anos. Então, por isso, esse material foi apreendido pelo batalhão da Polícia Ambiental, né, lá no Porto da Manaus Moderna. Assim que chegou, não tinha documentação, nem condição de segurança nenhuma, e por isso foi recolhido. Ainda bem, né? Antes disso do que uma tragédia, a gente prefere noticiar, lógico, o trabalho de fiscalização do que Deus o livre uma explosão, como infelizmente já aconteceu em balsas, né? Que a gente sabe o quanto é importante elas transportarem as botijas de gás aí para o interior do estado, mas tudo tem que ser feito dentro de normas, dentro de regras, senão acontece tragédias, como infelizmente a gente já noticiou, inclusive. Obrigada, Adriane, pelas informações, ótima semana para você e quem acompanha a gente agora pela Rádio A Crítica. Daqui a pouco eu volto mais tarde então com vocês. Até lá. Até já. Tchau, tchau. E o fim de semana foi marcado com diversas ações de temas ligados à educação ambiental. Aconteceu a segunda virada sustentável aqui em Manaus. E uma dessas atividades, a Natália Freire foi conferir bem de pertinho. Ela acompanhou um grupo que foi fazer uma trilha lá no Museu da Amazônia no domingo pela manhã. Vamos ver como é que foi. O sol estava convidativo. Luiz pulou da cama às 5 da manhã. Estava ocioso. É a segunda vez que o menino tem a oportunidade de entrar na floresta. A experiência de observar a copa das árvores, caminhar sem pressa, são coisas novas para quem vive o dia a dia da cidade. A primeira parada é a sombra de um angelim-pedra. A maioria das pessoas só conhecia a árvore de nome, porque ela é usada como madeira nobre na fabricação de móveis. Vendo ela assim, tão de perto, com mais de 50 metros de altura, o grupo aprendeu a respeitar mais o trabalho da natureza, que levou 500 anos para esculpir esse tamanho monumento. Pelo caminho se pôde ver de tudo um pouco. Árvore que parece estar de cabeça para baixo, árvore cheirosa e essa, com cara de gente. Ó, aqui tem um olho, um olhinho, aqui tem um nariz enorme, tá? Aqui tem um bigode. Aqui tem uma pintinha, tá? E aqui tem a boca. Aí a boca, viu? Uhum. Além do guia, placas orientam a visitação. Por toda parte, descobertas. O laboratório de serpentes é outra atração do passeio. Aqui é possível conhecer até 7 espécies de cobras, como a cascavel, tão temida, mas não é da nossa região. Essa daí veio de Roraima. Mas tem também a jararaca, uma das mais mortais da nossa região. Claro, obviamente, ninguém pode tocar nos animais, mas ainda dá para experimentar, sentir o couro de cobra, ver como é que ele é bem de pertinho. Mas o Luiz se encantou mesmo, foi com os peixes. Tucunaré, pirarara, pirarucu. O Musa tem um dos maiores aquários ao ar livre da Amazônia. A visita termina no Lago das Vitórias Régias, sem dúvida uma das plantas aquáticas mais bonitas. O menino ficou impressionado ao saber que, apesar de espessas, elas são capazes de suportar o peso de uma criança. Suado, ele se refugia do calor, já com o celular na mão.
valeu a experiência. Eu cansei, andei pra caramba. Mas gostou? Sim. Valeu a pena deixar o videogame? Sim. Ele não tinha essa experiência de parques mesmo, sempre teve vontade, mas a gente tem dificuldade. A gente tem aqui perto da cidade o Parque do Mindu, mas não é igual esse aqui. Isso aqui é natureza mesmo. É bem diferente a experiência, vale muito a pena trazer criança aqui. A virada cultural contou com uma extensa programação, de shows musicais a oficinas de reciclagem. A trilha no Musa foi só uma das atrações. Quem foi voluntário no evento já pensa na próxima edição. É uma ótima oportunidade, né, de um evento que tem a cara de Manaus, né? A gente está no meio da Amazônia, então quem quiser participar é a oportunidade de virar a sua cidade. Então participem do Virada Sustentável, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Ano que vem tem mais? Ano que vem tem mais, com certeza. E falando aí em consciência ambiental, moradores do bairro São Raimundo, na Zona Oeste, fizeram um mutirão de limpeza na tarde de ontem, lá na Praça da Cacimba, que faz parte do Prosami. Eles se deram as mãos aí para tornar o ambiente perto da casa deles melhor. Vamos ver como é que foi. A ação durou o dia inteiro. Adriano levou a própria roçadeira para fazer a capinação. Para o voluntário, ações como essas são de extrema importância e não mede esforços para ajudar a comunidade. Isso é gratificante não só para mim, mas também para toda a minha família, como a minha esposa, a minha filha que vem também passear no parque, né? E também a pessoal da comunidade também que interagem com a gente. Isso não tem preço. O mutirão é um trabalho independente dos moradores da área. Todos eles colaboraram com materiais de limpeza, vassouras e o mais importante, a mão de obra. Não temos ajuda de ninguém a não ser da própria comunidade, que nos ajuda com saco de lixo, com vassoura, com pá, né, com teçado para podagem das árvores, com máquina, roçadeira para abaixar o mato. O que temos é a ajuda da comunidade. A praça, além da área de lazer, serve de espaço para projetos envolvendo jiu-jitsu, cross-aula, aeróbica e outras atividades. A gente busca isso, passar para a comunidade o prazer de vir, né? Por isso que a gente busca a ajuda deles. O serviço é oferecido gratuitamente para toda a comunidade e, em especial, para as crianças. Por isso, é tão importante manter o local limpo e preservado. E olha, os pacientes do Hospital Adriano Jorge agora têm uma nova opção de comunicação com a administração da unidade. A partir de hoje, o serviço de ouvidoria do Sistema Único de Saúde vai funcionar no próprio hospital. Eu converso agora com José Augusto Souza, que tem mais informações sobre esse serviço para a gente. É isso? Zé, bom dia. Que tipo de demanda esse novo setor deve atender? Que boa ideia, né? Porque o que a gente precisa hoje, Zé, é justamente estreitar os laços, a comunicação, sobretudo na área de saúde, não é isso? Exatamente. Bom dia, Dani. Bom dia a todo mundo que acompanha o Manhã no Ar. Então, críticas, sugestões, reclamações, qualquer tipo de experiência que você tenha passado no Hospital Adriano Jorge e queira dar um recado, passar isso para a direção do hospital, pode procurar agora a ouvidoria. Ela funciona a partir de hoje, tem uma salinha específica lá, basta perguntar na secretaria, na recepção, que os funcionários vão indicar. Dá para fazer também denúncia por telefone ou por e-mail. A gente que é da imprensa, que volta e meia precisa fazer reportagem nessas unidades, é muito comum as pessoas chegarem com a gente ali no cantinho e olha, queria reclamar isso aqui, está acontecendo isso. E é interessante porque além desse canal com a imprensa, que deve continuar, sem dúvida a gente está aí para ouvir mesmo, mas tem esse canal direto com a administração do hospital que pode tomar as providências de maneira mais rápida, mais eficiente do que nós. Lembrando também que, assim, são 4 servidores, uma ouvidora e mais 3 funcionários que vão acompanhar ali para ouvir as reclamações dos usuários. E eles não são vinculados à Secretaria de Saúde, a Suzan, e são vinculados, sim, diretamente ao SUS. Então é uma maneira aí de apurar, de acompanhar o que está acontecendo no serviço, para que seja feito com uma qualidade melhor, a qualidade que todo paciente merece, né? Muitas vezes, só o fato de ouvir a pessoa, de ouvir a reclamação, já dá uma acalmada no coração da gente, né, Dani? Sem dúvida nenhuma, e às vezes a administração, a gente conta com isso também, com a boa vontade de administração. Às vezes é um funcionário mais relapso, alguém que não consegue acompanhar uma rotina, uma dinâmica muito grande dos hospitais. Tomara que essa ideia seja aí imitada por outras unidades de saúde da nossa cidade, que eu acho que, sem dúvida nenhuma, ajuda bastante a otimizar o trabalho, a melhorar a qualidade do trabalho, que a gente sabe que nosso povo precisa. Obrigada, Zé. Daqui a pouco, então, eu volto com você. A partir de hoje, aqui no Manhã no Ar, você vai saber tudo sobre a produção da nova novela da Record, Terra Prometida. Em uma série de reportagens especiais, vamos aos locais históricos, cenários dos mais belos relatos da Bíblia. Nossa viagem começa pela cidade símbolo da Terra Prometida,
Jerusalém. Olha, uma série imperdível que a gente mostra agora para você. O som delicado vem de uma harpa e nos atrai até o portão de Iafo, principal entrada da velha cidade. A artista se chama Herut, ou Liberdade, e toca em nome de um sonho. Essa é a terra de onde sairá a paz para todo mundo, diz em hebraico. Jerusalém para os judeus, El-Quds para os muçulmanos, para nós, Jerusalém. Entramos num território sagrado para pessoas de várias religiões, lugar de fé, onde Deus se manifestou ao povo de Israel. A cidade, símbolo da Terra Prometida, atrai gente do mundo inteiro, como Icaraí e a Sara, que vieram de São Paulo. Ele, cristão, para renovar a fé. É o reencontro com uma crença que talvez eu também tivesse um pouco afastado, uma coisa muito importante, só sentindo. Ela, judia, veio realizar um antigo sonho. O foco principal era o Muro das Lamentações, era aquela coisa de chegar, eu já tinha visto pela internet, então chegar, tanto é que eu cheguei, me emocionei, pus o papelzinho, pus a mão. E aí que eu olhei, sabe o que você fala? Gente, eu tô aqui, me belisca porque eu tô aqui. Aí eu desabei a chorar, porque realmente só o fato de me sentir aqui já foi uma coisa fantástica. O Muro das Lamentações é o vestígio que restou do antigo muro que cercava o Templo de Salomão, sagrado para os judeus. Ao lado fica o Domo da Rocha e sua cúpula dourada, símbolo da fé muçulmana. E por todas as vielas, a atmosfera bíblica prevalece. Hermina conhece bem toda a cidade, porque já viveu aqui e volta sempre como turista. Vir para Jerusalém é uma energia que não existe em outro lugar. Assim. Eu acho que não é à toa que as religiões estão todas aqui, né? Porque aqui tem alguma coisa de especial que só se sente, não dá para... A gente não tem palavras para descrever. Os textos mais antigos da Bíblia estão guardados nos cofres do Museu de Israel, em Jerusalém. São os manuscritos do Mar Morto, descobertos nas cavernas do deserto da Judéia em 1947. Nestes pergaminhos está registrada a saga dos hebreus para conquistar a Terra Prometida. Naquele tempo, a Terra Prometida era chamada Canaã, um grande território que hoje equivaleria ao Estado de Israel e partes da Jordânia, Líbano e Síria. Espada contra espada. Como a novela vai mostrar, os hebreus enfrentaram os cananeus, povo pagão que adorava muitos deuses e se dividia em vários reinos. Um dos reis derrotados por Josué foi justamente o poderoso rei de Jerusalém. Como ouso imaginar que vencerão o seu exército? E a jornada dos hebreus passou por essas montanhas. Estamos na região bíblica da Samária. Depois de vencer 31 batalhas, Josué veio para esse lugar, Shiló, com uma importante missão a realizar. Aqui ele dividiu as terras conquistadas entre as 12 tribos do povo de Israel. E aqui também construiu o primeiro tabernáculo permanente da Terra Prometida, para guardar a Arca da Aliança e as tábuas com os 10 mandamentos. Esse santuário teria sido usado por mais de 3 séculos. Mais de 3.000 anos depois da chegada dos hebreus, os arqueólogos seguem trabalhando em busca de provas. Israel Ben-Ari é o diretor do Parque Nacional de Shiló e me explica que o terreno cercado por muralhas tem as dimensões exatas do tabernáculo descrito na Bíblia. Nas primeiras escavações já foram encontrados pedaços de cerâmica, mas os pesquisadores querem ter certeza de que aqui havia um altar do sacrifício,
buscam cinzas e ossos de animais usados na cerimônia. E se tiver alguma inscrição, como nomes bíblicos, será extraordinário, diz Israel. A história de Josué atrai muitos visitantes a Shiló. O garotinho Eitan comemorou aqui o aniversário de 3 anos e cortou o cabelo pela primeira vez. Pela fé judaica, a partir de agora, ele pode começar a aprender a palavra de Deus. Trouxemos nosso filho para conhecer a terra que foi conquistada por nossos antepassados, como Josué. É um momento inesquecível para nós, dizem os pais Elisheva e Ohad. E por falar em tradições, voltamos a Jerusalém. Um dos significados de terra prometida para o povo judeu é exatamente o que a gente vê aqui no mercado de Mahanei Yehuda. Essa fartura toda. São citadas na Bíblia as 7 bênçãos da terra de Israel. Entre elas algumas frutas, como as uvas e os figos. Olha só que beleza. As tâmaras enormes e ainda romãs, azeitonas, o trigo e a cevada para os pães. São todos símbolos de que nessa terra não haveria fome. E nós visitamos o mercado bem na hora em que os israelenses correm para as compras. É véspera do Shabá, como explicam os estudantes brasileiros. O Shabbat é o dia sagrado. É o 7º dia, o dia sagrado que Deus deu pra gente, o dia de descanso. Como no Brasil, aqui também tem feirante querendo convencer no grito. Tem cortesia com a clientela. Halva. É como uma paçoquinha, mas é feito de gergelim e mel de tâmara. Ele quis agradar e dar pé de moleque pra gente. Mas na verdade eu falei que estava procurando uma coisa típica daqui. Ele falou, não, mas eu gosto disso, pé de moleque. Brasil, we love you. Produto made in Brasil, ok. Mas observe os comerciantes. Não tem feirante estrangeiro. Todos são judeus. Muitos trabalham de kippá, símbolo de humildade e respeito a Deus. Trabalhar no Mahanei Yehuda é uma forma de preservar as tradições da Terra Prometida. Em algumas lojinhas aqui do mercado, a gente encontra esse pão, o matzah, que na verdade mais parece uma bolacha, bem sequinha. Esse é o pão ázimo, feito só com farinha e água. É o pão que os hebreus comiam quando deixaram o Egito e peregrinaram pelo deserto. Eles não tinham fermento para fazer outro pão. Pessah é a Páscoa judaica e o pão ázimo não pode faltar na celebração para lembrar a longa caminhada dos hebreus. Joseph Ben-Ammu trocou o Canadá por Israel há 6 meses e repete toda a semana o ritual de fazer as compras para o Shabat. O país inteiro tem essa variedade que vocês estão vendo aqui, conforme está escrito na Bíblia, afirma o professor aposentado. A profecia de fartura, feita há milhares de anos, se confirma todos os dias na Terra Prometida. Lindas imagens, né? Amanhã a gente continua acompanhando aí a série feita pela Adriana. Chegou a hora de saber o que vai acontecer no capítulo de hoje da novela Terra Prometida. Vamos ver? Mais um grande sucesso aí da Rede Record que você acompanha aqui na telinha da TV A Crítica. A muralha! A Terra Prometida. Quem é que nos garante que o que nós estamos esperando aqui não é o fim de Israel? Deus há de proteger todos os hebreus. Você fará este povo herdar a terra que prometi dar a seus pais. Josué.
o novo líder do povo hebreu Quem garante que ele é o líder certo para Israel? vai ter que enfrentar grandes desafios. Devemos partir para uma guerra perigosa e desigual só porque você disse que ouviu a voz de Deus? Os líderes que não aceitarem o meu comando estarão contra mim. E perigosos inimigos. Nenhuma alma vai atravessar o Jordão com vida. Faça o que achar melhor, mas destrua Josué. E isso é só o começo dessa nova jornada. Está declarado o avanço à Terra Prometida! Nesta segunda, 8h30 da noite. Aquele é Josué. Vamos matá-lo antes do nascer do sol. A Terra Prometida. Bacana, né? Tem que acompanhar. A gente vai mudar de assunto agora, fala sobre um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo, a hepatite, as hepatites, né? Uma doença silenciosa que atinge o fígado e que, se não for tratada, pode sim se agravar e causar a morte de uma pessoa infectada. Só que no Amazonas foram registrados mais de 14.330 casos da doença entre 2001 e 2015. Para diminuir esse índice, a Secretaria de Saúde vai realizar até o fim desse mês uma campanha de combate às hepatites virais. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a coordenadora estadual de DST-AIDS e hepatites virais, a Silvana Lima, que andou. Bom dia, que bom recebê-la aqui no Manhã no Ar, Silvana. De novo, né? Bom dia, é verdade. Para nós sempre é um prazer estarmos aqui repassando informações, né, de prevenção e combate não só às hepatites, mas todas as infecções sexualmente transmissíveis, né? Até porque a gente sabe que no caso, como acontece com outras doenças, no caso das hepatites, tanto a A, né, que é feita através do contágio aí por alimentos que estejam infectados e tudo, quanto a forma B, C e D também da doença, através das relações sexuais, ambas por um comportamento, por uma atitude das pessoas, elas podem e devem ser evitadas, não é isso? Sim, todas são evitáveis, na verdade, né? Nós temos mecanismos de prevenção que vão desde do cuidado com o alimento, com a água que se ingere, né? No caso da hepatite A, que é a hepatite endêmica, que é aquela que está mais frequente em determinadas épocas do ano, como as épocas mais chuvosas, em áreas de enchentes, alagamentos, ou então em áreas que não têm bom saneamento básico. Então, como é que você vai prevenir hepatite A? É justamente tendo cuidado com a limpeza desses alimentos, com o manuseio desses alimentos, com a água que você ingere, né? Hábitos de higiene, ao sair do banheiro, lavar as mãos antes de manipular alimentos. E essas são medidas fáceis, práticas de você prevenir hepatite A. Né? Também tem vacina contra a hepatite A, que hoje é preconizada pelo Ministério da Saúde. No caso, para as crianças, né? Sim, que protege essas crianças contra a hepatite A. Que idade deve ser tomada essa vacina? De 1 a 2 anos, né? O que está preconizado. Né? E confere uma imunidade permanente a essas crianças. No caso da hepatite B, hepatite D, que geralmente elas são associadas e que são endêmicas na nossa região, principalmente no estado do Amazonas, na Amazônia brasileira, né? Tem outras medidas de prevenção. Por exemplo, para a hepatite B nós temos também vacina. Temos vacina de 0 até a fase idosa, né? Dos idosos. Qualquer pessoa pode se vacinar, é isso? Sim, não pode precisa procurar. esperar uma campanha, um alerta, Não. é só ir no posto de saúde. As vacinas estão presentes nas unidades básicas de saúde. Qualquer pessoa pode procurar e pedir para fazer a vacina contra a hepatite B. E tem algumas populações mais vulneráveis, como profissionais de saúde, portadores de doenças crônicas. Manicures, como é que faz? As manicures, né, que manuseiam muito com material pérfuro cortante, que, portanto, também estão sujeitas, né, a contrair a doença. Elas podem também procurar uma unidade de saúde para fazer a prevenção através da vacina contra a hepatite B. Né? A hepatite C ainda não tem uma vacina, mas tem medicamentos que curam hoje, né? E que são distribuídos gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Então, hoje tem como você prevenir, né? Fazer o seu acompanhamento, tomar remédio, no caso das hepatites, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e esse mês é justamente para chamar atenção em relação a isso. As medidas de prevenção e controle das hepatites virais. São 5 tipos de hepatite, é isso? Nós temos hepatite A, B, C, D e E. Né? Eu nunca ouvi falar. Ela é mais rara, né? Nós temos raríssimos casos registrados no país, mas também ela é de contaminação fecal oral, ou seja, através de alimentos e águas contaminadas por fezes ou urina de pessoa infectada.
Você estava falando agora, no mês de julho, existe uma atenção especial do combate, né, às hepatites, uma mobilização aí, trazer as pessoas, alertar para esse mal que pode ser evitado. Quais são as ações que vocês pretendem fazer nesse mês? Na verdade, a campanha começou desde o dia 8. Né? Várias instituições são parceiras nossas. No interior do estado estão sendo realizados testes rápidos para hepatite B e C, além de distribuição de preservativo, porque a gente sabe que as hepatites B e hepatite C têm um percentual que é por transmissão sexual. Então, distribuição de preservativo e principalmente de alerta, de informações, de palestras e distribuição de material informativo. Né? Está sendo mostrado aí o nosso material da campanha, né? É um vasto material. Esse vai para o interior aqui para Manaus também, não? Também, tanto na capital quanto no interior, esse material está sendo distribuído, divulgado e ensinado à população. O que é importante, Daniela, a gente salientar é que cada ano que passa, os jovens, os adolescentes, eles têm entrado na campanha através de ações dentro das escolas, porque é importante a gente começar a trabalhar essa questão da prevenção desde a fase bem precoce. Porque na nossa região, por exemplo, a hepatite B, ela atinge, inclusive, crianças, porque ela pode ser passada de mãe para filho. Tem crianças que já nascem com o vírus da hepatite B. E o vírus da hepatite B e hepatite C tem que ter um cuidado especial. Por quê? Porque elas podem, a longo prazo, causar doenças graves, como cirrose e até câncer de fígado, né? O que ninguém quer ter. Então, a gente precisa trabalhar desde cedo, através da vacinação e, principalmente, através da informação. Vocês vão, então, às escolas, é isso? As crianças acabam sendo repassadores dessa informação para toda a família. Nós chamamos de multiplicadoras, né? Então, tem ações sendo desenvolvidas junto com a Secretaria de Educação, até órgãos ligados à indústria, comércio, todos entram na campanha. E também organizações da sociedade civil, que já tem um trabalho reconhecido voltado para a prevenção, não só da hepatite, mas também da AIDS, que é outra doença sexualmente transmissível, que se transmite através da relação sexual sem o uso da camisinha e através do compartilhamento de material contaminado com sangue, né? Com sangue contaminado pelo vírus. Agora, lógico que a gente quer que as pessoas evitem a contaminação das hepatites, mas uma vez que ela está instalada no organismo, o que deve se fazer? Como é que é feito o tratamento? Assim, primeiro a gente recomenda que as pessoas que têm vida sexualmente ativa, né, principalmente, e que frequentam locais que usam material pérfuro-cortante ou usuários de droga, principalmente droga injetável, né, que façam pelo menos anualmente o teste para hepatite B e hepatite C. Uma vez diagnosticado, nós temos unidades que fazem o tratamento. A principal delas é a Fundação de Medicina Tropical. É a principal referência para o tratamento tanto de pessoas da capital quanto do interior. Existem outras unidades que tratam hepatites aqui, como, por exemplo, a Fundação Adriano Jorge, Alfredo da Mata, mas a Fundação de Medicina Tropical ainda é a principal referência, né? Então, fazer o teste, uma vez positivo, precisa confirmar, porque esses testes, eles não são de confirmação, eles são testes de triagem, os testes rápidos. Os testes rápidos. Uma vez positivo, eles precisam ser confirmados através de sorologias e outros exames de biologia molecular, que são feitos nessas referências. Ou seja, triagem afasta quem não tem a doença, mas pode ser que dê um falso positivo, por isso que tem que checar. Sim. Um falso positivo é um positivo verdadeiro também, né? Porque o positivo ele vai ter que ser confirmado. E aí tem as unidades que fazem o acompanhamento, dentre elas a Fundação de Medicina Tropical, que é a principal, né? E aí tem medicamentos que se toma, né? Até o controle da doença, o controle da infecção. Chega a ter cura ou é apenas o controle no caso da C? No caso da hepatite C tem cura. No caso da hepatite B, a gente precisa fazer um acompanhamento a cada 6 meses ou anualmente, porque o vírus pode ser inativado e nunca mais provocar nenhum tipo de doença. Isso aí é possível, certo? Mas remédio que promete cura ainda é o da hepatite C. No caso da A, que é assim, a mais comum, aquela que geralmente acomete crianças ali em idade escolar, né? Crianças que estão em creches, enfim. Essa é tratada em casa, ela é mais tranquila, né, Silvana? Alguns casos, né, menos de 1% no caso da hepatite A, pode evoluir para uma forma grave e até fulminante. É mesmo? Pode ser. Mas assim, é muito raro isso acontecer. A grande maioria dos casos, ela é de evolução benigna. É bom procurar uma unidade básica de saúde, até para
receber orientações, Claro. porque, por exemplo, existem alguns tipos de alimentos que elas não vão poder comer, alimentos muito gordurosos. No caso da né? hepatite A, há sintomas, né? No caso da hepatite C, ela é mais silenciosa. No caso da hepatite B, hepatite C e delta, que é a D, ela é de uma evolução mais longa, muitas vezes assintomática. Quando ela se manifesta, já tem uma coisa mais grave acontecendo, cirrose, né? Ou até varizes de esôfago pode causar hemorragia digestiva. Aí vai investigar, é uma hepatite que foi contraída lá atrás. Aí descobre isso, que já estava infectada há muitos anos. No caso da A, quais são os sintomas? Cor amarela nos olhos, cor amarela da pele, dor abdominal, vômitos, indisposição, que a gente chama de inapetência, a pessoa fica muito fraca, né? Então precisa repouso, precisa ficar um pouquinho afastada do trabalho, um pouquinho afastada da escola, porque ela está transmitindo, né? Ela está transmitindo o vírus, então tem que ter cuidado e aí a alimentação é importante, né? Não pode comer alimentos muito gordurosos, tem que ter uma alimentação mais branda, mais balanceada. Eu conversei com a Silvana Lima, coordenadora de combate a DST, AIDS e hepatites virais. Muito obrigada pelas informações. A gente aí enfatizando de novo, né, Silvana, que é preciso sim lavar os alimentos, lavar as mãos, evita a doença. Quem tem, de certa maneira, algum comportamento que possa colocar em risco, seja pelo seu lado profissional, como é o caso das pessoas que lidam com a saúde, devem fazer exames periódicos. E, gente, não custa nada se vacinar, qualquer posto de saúde tem gratuitamente, né, Silvana, a vacina que combate a hepatite B. E a gente deve lembrar sempre, principalmente nesse mês, agora dia 28, é o Dia Mundial de Combate à Hepatite, não é isso? Sim. E a gente convida todas as pessoas que queiram fazer o teste, né? No dia 29 a gente encerra a campanha na Fundação de Medicina Tropical, vai ter uma grande mobilização de testagem de 8 às 15 horas. Então, aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de fazer durante o mês, né, que procurem no dia 29, nós estaremos lá. E durante o ano todo, né, através de informação e procurando os postos para se vacinarem. Muitíssimo obrigada, Silvana. Até a próxima. Obrigada a você. Bom dia. Gente, 7h03, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. A gente volta a conversar agora com o Márcio Azevedo, que está acompanhando a situação do transporte coletivo na manhã de hoje. A Justiça determinou que todos os ônibus fossem para as ruas, mas algumas empresas, aliás, alguns rodoviários de algumas empresas estão aí descumprindo essa determinação. O Márcio está agora no bairro Lírio do Vale, na empresa Via Verde, uma das empresas que está aí com ônibus parados. Não é isso, Márcio Azevedo? Qual é a situação por aí? Dani, olha, dos 189 ônibus aqui da empresa Via Verde, que atendem zonas oeste e centro-oeste de Manaus, apenas 60 carros deixaram a garagem na manhã de hoje. Por aqui, o primeiro veículo sai por volta de 3h20 da manhã. E esse horário, 100% da frota já era para estar circulando. Porém, essa é a situação. Os funcionários aqui estão à frente da empresa, muitos carros no pátio, né, e eles se recusam a trabalhar. Assim como aconteceu lá na Líder, aqui também a direção precisou acionar a Polícia Militar, que nesse momento está com uma viatura parada aqui em frente a esse posto, para tentar dar um suporte para os trabalhadores que querem trabalhar, saírem com os veículos sem nenhum problema. E assim como na outra empresa, quando o veículo passa aqui em frente aos funcionários que se recusaram a ir para o trabalho hoje, eles ouvem, né, xingamentos, enfim, ouvem palavras de todo tipo. O que a gente apurou aqui é o seguinte: os trabalhadores alegam que não estão descumprindo a determinação da Justiça, porque, segundo eles, esse movimento aqui da Via Verde e lá da Líder seria um movimento à revelia do Sindicato dos Rodoviários. Segundo eles, o sindicato não tem participação, que seria um ato dos trabalhadores. Porém, a gente conversou com um representante da empresa e eles alegam que isso é uma manobra, que aqui, assim como em todas as empresas, há representante sindical em cada empresa e aqui eles estão envolvidos também nessa paralisação. Agora, cabe esse entendimento à Justiça do Trabalho e à Justiça ao juiz que determinou
que hoje não deveria ter greve. Se ele entende ser um movimento que tem a participação do sindicato ou os trabalhadores fazendo esse movimento grevista, paredista do dia de hoje, descumpre a decisão de que 100% deveria rodar. Só para lembrar e situar quem está em casa, quem não acompanhou na semana passada, o Tribunal Regional do Trabalho, Dani, votou aquele dissídio financeiro que estava tramitando lá, que não havia chegado a um acordo nem o Sindicato dos Rodoviários, nem o Sinetran. Precisou que a Justiça intervisse. E na intervenção do TRT, foi repassado um aumento de 8%. O TRT entendeu que os trabalhadores tinham direito a esse aumento de 8% por conta das perdas salariais, problemas de inflação e tudo mais. Acontece que o próprio Sinetran, que é o sindicato das empresas, disse que não tinha condição de repassar esses 8% que a Justiça determinou, porque não tem dinheiro em caixa, precisava que a Prefeitura aumentasse o valor da tarifa, aquela história que a gente já conhece. E aí, na sexta-feira, o Sindicato dos Trabalhadores decidiram entrar em greve por tempo determinado. Eles iam paralisar 70% da frota e 30% deixar circulando. No fim de semana, a Defensoria Pública entrou com uma ação na Justiça pedindo que não houvesse greve, que é essa ação que foi decidida ontem. Porém, o que os rodoviários reclamam é que nunca há 2 pesos, 2 medidas. Que 2 pesos, 2 medidas são essas? Que quando a Justiça determina que o empresário tem que pagar os 8% de aumento, o empresário desacata a decisão da Justiça e nada acontece. Quando é com eles, que eles decidem fazer greve e a Justiça diz que não deve ter greve e eles param, eles têm que pagar multa diária de R$50 mil. Então a gente vai acompanhar a cena dos próximos capítulos. Os usuários aqui da Zona Oeste e Centro-Oeste estão sendo prejudicados e a gente vai saber como é que está a situação lá do alto com a Adeilson Albuquerque, que tem essa visão privilegiada, dá para ver como é que estão as paradas, como é que estão as vias. Adeilson, como é que está por aí por cima? Como é que estão as paradas na Zona Centro-Oeste, Zona Oeste, por onde você já passou na manhã de hoje? Passou. Algumas... Olha só, o Márcio, como você viu, ele acabou de mostrar aí o Adeilson, chamar o Adeilson, que está sobrevoando parte da cidade de Manaus. A gente está com um problema no sinal, como você vê aí, né? Está com problema no sinal. Mas o Adeilson está sobrevoando essa parte da cidade para saber exatamente o que está acontecendo, até que ponto essa paralisação que o Márcio mostrou para a gente, né, que não deveria estar acontecendo, segundo a determinação da Justiça, mas está acontecendo, até que ponto tem prejudicado as pessoas, os usuários de transporte coletivo, que no final das contas é quem paga o pato e não tem nada a ver com isso. A gente estava com problema de sinal, daqui a pouco a gente chama o Adeilson para mostrar como é que estão as paradas de ônibus nessas zonas da cidade mais prejudicadas com essa paralisação que está acontecendo, mas não deveria acontecer no transporte coletivo. 7h08, você que está chegando agora aqui com a gente, muito bem-vindo. Vamos ver o que já foi notícia até agora aqui no Manhã no Ar. Polícia Ambiental realiza operação no município de Manacapuru. Ao todo, mais de meia tonelada de pescado supostamente ilegal foi apreendida. Durante a fiscalização, o deputado estadual da cidade do PTN tentou impedir o trabalho dos policiais. Um homem é encontrado morto dentro de um carro na comunidade Novo Milênio, zona norte da cidade. Segundo os moradores, 2 homens abandonaram o veículo às 10 horas da manhã, mas só depois eles notaram a vítima no banco de trás. Moradores do Conjunto Augusto Montenegro, do bairro Lírio do Vale, pedem melhorias na infraestrutura de um campo de futebol, que é usado pela comunidade. De acordo com eles, o espaço está abandonado e, para usar o local, eles tiveram que fazer uma vaquinha e colocar lâmpadas nos refletores. Segunda virada sustentável é realizada em Manaus. Ao todo, mais de 200 atividades estiveram espalhadas em diversas zonas da cidade. Moradores do bairro São Raimundo realizaram mutirão de limpeza em Praça do Prosamin. A ação contou com a colaboração de toda a comunidade que doou material de limpeza e, o mais importante, a mão de obra. A Rede Calderaro de Comunicação tem nova presidente. Cristina Calderaro ocupa o cargo deixado pela mãe, Dona Rita, que faleceu no último dia 25. A cerimônia de posse aconteceu na sexta-feira e reuniu familiares e colaboradores. Cristina Calderaro foi por 21 anos a vice-presidente do grupo. Durante a carreira, ela teve a oportunidade de cobrir a posse de Barack Obama em 2009, de receber a medalha Ordem de Rio Branco das mãos do então presidente Fernando Henrique Cardoso e de ganhar o prêmio Ayrton Senna de jornalismo em 1998, quando o jornal A Crítica foi eleito o melhor da região norte. Agora, ela assume um novo desafio:
será responsável pela gestão da Rede Calderaro de Comunicação. Segunda-feira eu estou aqui mais cedo do que nunca, posso garantir. Vamos crescer, vamos iniciar novos negócios, novos projetos. É assim que a gente vence a tristeza, a saudade vai ser eterna, mas a gente supera com a ajuda de Deus. Ela ocupa o cargo deixado pela mãe, Dona Rita, que faleceu no último dia 25. Eu estou assumindo a presidência com um compromisso muito maior de continuar o sonho, a obra do meu pai e da minha mãe, porque ambos foram os fundadores dessa casa, mas pedindo sabedoria de Deus em oração e com muita garra, com muito amor por esse Estado, por muito amor por esse jornal que é a minha vida. Entre as novas medidas adotadas está a divisão do cargo de vice-presidente para 2 pessoas, Humberto e Dicica Calderaro. Vamos seguir nesse desafio com essa vice-presidência, vivendo o dia a dia, no meu caso, das televisões, das rádios, 2 novas mídias, o meu irmão com muita competência nos 2 jornais impressos, no portal acritica.com e nos novos negócios, desde teatro. O grupo é muito abrangente, é muita coisa, tem muito trabalho, mas a gente vai continuar esse legado com muito amor e com compromisso com o povo do Amazonas. Aí boa sorte para o Humberto, para o Beto, né, como a gente chama, e também para o Dicica. Agora a gente vai lá para cima com a RC Cop sobrevoando agora a Torquato Tapajós. É isso, Adeilson Albuquerque, bom dia para você. Oi, Dani. É isso mesmo, bom dia para você, bom dia para todos. Estamos aqui da rodoviária da nossa cidade, trânsito por aqui ainda tranquilinho na manhã desta segunda-feira, mas nós estávamos sobrevoando ali da empresa Verde, realmente todos os ônibus estão lá dentro da garagem. O Márcio estava tentando interagir conosco, nós queríamos interagir dali, mas infelizmente não foi possível. Mas realmente a população é prejudicada, principalmente a população que reside ali na zona oeste, zona centro-oeste da capital do Amazonas. Trânsito bem intenso naquele trecho ali da Alameda, bem pouco também da Perimetral. E da situação que a gente mostra aqui, ó, na Constantino Neri, em frente à Arena da Amazônia, com trânsito bem tranquilinho por enquanto na manhã desta segunda-feira. Você, com certeza, Adeilson, já sobrevoou aí parte da cidade, né? Como é que estão as paradas de ônibus? Você vê as paradas de ônibus com muita gente ou você acha que essa paralisação não tem interferido tanto na vida do manauara da manhã dessa segunda, hein? Olha, vimos poucas pessoas nas paradas. Agora nós estamos simultaneamente com os ouvintes da Rádio Acrítica FM. Agora o comandante Robson Teixeira, ele nos chama a atenção. Vamos para Djalma Batista, Alex. Aí neste ponto ali, ó, naquela parada, o comandante nos chama a atenção para essas pessoas aí. Esta parada aqui na Djalma Batista está lotada. Agora ali na Estrada dos Franceses, nós passamos por lá onde a Via Verde normalmente faz o trajeto, tem ali a compreensão do seu trabalho. Por lá nós não vimos muitas paradas abarrotadas, lotadas não, apesar da paralisação da Via Verde, como o Márcio Azevedo contou em detalhes. Agora há pouco a gente tentava mostrar, mas infelizmente não foi possível interagir. Mas por lá, ali na Estrada dos Franceses, próximo da Laguna, onde fica a Via Verde, nós passamos, sobrevoamos a equipe do RC Cop para observar se as paradas estavam abarrotadas, tomadas de pessoas, de usuários do transporte coletivo, mas até que não vimos muitas pessoas, ao contrário do que a gente está vendo nesta parada de ônibus aqui, ó, que o Alex está mostrando, na Djalma Batista, no sentido Torquato Tapajós, da manhã desta segunda-feira. Dani. E a Djalma Batista acaba, né, Adeilson, sendo um bom ponto de referência, porque muitos ônibus passam pela Djalma, é uma maneira das pessoas saírem da Zona Norte, é uma via que tira as pessoas da Zona Norte e da Zona Leste, quem vem por dentro da Zona Norte, para o centro da cidade, né? A Líder, por exemplo, faz exatamente esse percurso, Zona Norte, centro da cidade, e aí a Constantino Neri e a Djalma Batista, que a gente sobrevoa nesse momento, são as duas principais vias de escoamento desses ônibus para o centro da cidade, então a gente consegue ter uma referência até que ponto está prejudicando ou não é isso, Adeilson? Exato, porque como você citou, os principais corredores
que ligam a Zona Norte, a Zona Central da capital do Amazonas. E por aqui também passam cidadãos, assim como também linhas que fazem ali o transporte coletivo, que levam as pessoas o ir e vir para a Zona Centro-Oeste e também para a Zona Norte da capital do Amazonas, né? Então, por aqui é uma referência mesmo, foi por isso que nós viemos mostrar, e como nós mostramos naquela parada ali, na Djalma Batista, as pessoas realmente estão aguardando o transporte coletivo. Pelo menos aqui na Djalma Batista, dá para a gente ter uma dimensão um pouco dessa paralisação das linhas que nós estamos referenciando na manhã desta segunda-feira. Dani. Obrigada, Deilson. Também todo mundo que acompanha a gente pela rádio. Eu queria só ressaltar, além de você que acompanha a gente pela TV, ressaltar assim, são 8 empresas que estão funcionando tranquilamente, apenas a Líder e a Via Verde, que são empresas que não são tão grandes, quer dizer, tem empresas maiores do que essas duas, que estão com parte da frota, a maior parte da frota paralisada, desafiando aí, desacatando uma ordem judicial que obrigava a 100% da frota estar funcionando na manhã da segunda-feira. Essas duas empresas, elas abastecem, elas alimentam ali a Zona Norte, no caso da Líder, e a Via Verde, a zona centro-oeste da cidade. Então, se você mora em uma dessas duas zonas, pode ser que tenha dificuldade de pegar ônibus na manhã dessa segunda-feira. A gente continua acompanhando com o Márcio Azevedo e também com o RC Cop, que eu vou chamar já já. Porque agora é hora de A Vaga é Sua. Nessa semana a gente vai mostrar pessoas que decidiram mudar os rumos da carreira por falta de emprego, viu, gente? Uma das saídas tem sido fazer uma atividade informal e assim conseguir pelo menos arcar com as responsabilidades financeiras de cada mês. A decisão também está ajudando muita gente a descobrir, olha só, outras habilidades, outras possibilidades. A reportagem da Natália Freire e do Márcio Souza. Marcelo investiu 5 anos e mais de 50 mil reais para se formar advogado. Mas, depois de 4 anos exercendo a profissão, decidiu abandonar o terno e a gravata. Ele literalmente arregaçou as mangas. A máquina fotográfica, companheira nas horas vagas, se tornou instrumento de trabalho. Hoje ele sobrevive exclusivamente como fotógrafo. O ponto de virada, acredito que foi quando eu estava fazendo um investimento já muito pesado por uma questão de hobby e a demanda do mercado estava pedindo mais tempo de mim para dedicar à fotografia. Nesse momento, eu comecei a estudar a fotografia como um negócio, de uma forma profissional. Matheus mudou de carreira por outras razões. A responsabilidade bateu a porta e ele precisou arrumar um emprego para pagar a faculdade. A oportunidade que surgiu foi no ramo de comércio exterior. E aí, mesmo formado em jornalismo, continuou no ramo empresarial. Eu gosto bastante, me identifico bastante, mas realizado ainda não, porque ainda tem muito um percurso a alcançar. Hoje é cada vez mais comum profissionais graduados com especialização, muitas vezes até domínio de línguas estrangeiras, estarem fora do mercado de trabalho ou atuando em áreas que não têm absolutamente nada a ver com a formação. Um momento delicado porque passa o país economicamente e o Amazonas, registrando a 2ª maior taxa de demissão do país, tem feito arquitetos passarem a vender bolo, engenheiros atuarem como cabeleireiros e todo tipo de atividade informal. Mudar de área pode ser interessante, mas exige cuidados. Esta psicóloga, especialista em recursos humanos, explica que, além de gostar do novo ramo, o profissional precisa analisar o setor e se cercar do máximo de informações possíveis. Se prepare, e para isso você tem que ter informação. Então, se você vai ser um profissional autônomo, você vai ser um empreendedor. Então, não basta você saber fazer uma atividade X. Por exemplo, você sabe fazer bolo e você vai querer comercializar isso. Você vai ter que aprender noções de contabilidade, você vai ter que aprender noções de marketing, porque você vai sozinho gerir um negócio. Então, você tem que saber que se você mudar de área, você não vai ser só aquele profissional, diferente de um advogado inserido dentro de um escritório e alguém que vai seguir uma carreira solo. Então, você vai ser tudo. Você vai ser o comercial, você vai ser quem vai entregar o serviço, você vai ser a pessoa do financeiro. Você tem que estar preparado para isso. Riscos, segundo ela, sempre vão existir. E sair da zona de conforto não costuma ser fácil. Características como a resiliência são importantes. A resiliência é a capacidade de você cair e se reerguer
com ainda mais força. Para empreender no Brasil, assim, quem não é resiliente não consegue se manter. Então, quem tem essa característica, ok, vai em frente. Quem não tem, vamos tentar desenvolver. O ideal é acertar logo na escolha do curso superior. Luciana dá dicas para quem ainda não definiu a carreira. A realidade de trabalho é muito diferente da realidade acadêmica. Então, até por isso, eu sempre oriento quem vai entrar na faculdade buscar a realidade acadêmica e de trabalho, como que é o curso e como que é a profissão. Então, se você está fazendo um curso de contabilidade, converse com 2 ou 3 contadores, contabilistas, né, para saber como que é o dia a dia de trabalho, como que é o mercado, quanto que eles recebem, quanto que eles podem cobrar por serviço. Assim, quanto mais informação você tiver sobre a realidade do mercado, a realidade do trabalho, melhor. Mas não converse só com uma pessoa para não ficar muito enviesada. Então, converse com 2, 3 profissionais, de preferência profissionais que você admira, que tem algum sucesso na sua área. Marcelo não se arrepende de ter cursado Direito. O conhecimento das leis tem ajudado, entre outras coisas, na elaboração de contratos de serviço. Mas brilho nos olhos mesmo, só quando o assunto é fotografia. Bacana, né? Isso mesmo, as pessoas têm que se redescobrir. Agora a gente vai conferir vagas que estão disponíveis aí no Cine no Amazonas. Quem sabe você encontra a sua, se você está precisando, ou indica aí para alguém que você conheça, está procurando emprego. Vamos ver o que está acontecendo lá pelo Cine, à disposição nessa segunda-feira. Auxiliar de padeiro, 22 vagas. É necessário ter ensino fundamental. As vagas são exclusivas para pessoas com deficiência. Confeiteiro, 4 vagas. É necessário ter ensino fundamental. As vagas são exclusivas para pessoas com deficiência. Fiscal de loja, 12 vagas. É necessário ter ensino médio completo e as vagas são exclusivas para pessoas com deficiência. Operador de caixa, 12 vagas. É necessário ter o ensino médio completo. As vagas são exclusivas para pessoas com deficiência. Preparador de sucata e aparas, 15 vagas. É necessário ter ensino fundamental completo e experiência como ajudante de carga e descarga, auxiliar de limpeza, pedreiro e auxiliar de depósito. A gente não mostrou todas as oportunidades não, viu, gente? Você pode conferir outras oportunidades de emprego indo até o Cine Amazonas, que fica ali na Avenida Joaquim Nabuco. O número é 878, lá no centro da cidade. O horário de atendimento é de 7 da manhã, ou seja, já começou, tem 23 minutos que está aberto, até 1h da tarde. Não perde a esperança, vai lá, quem sabe a sua vaga não está te esperando. Vamos mudar de assunto agora. A Defesa Civil do Amazonas colocou em estado de atenção os municípios das calhas dos rios Juruá e Purus. Os rios estão em processo natural de vazante e se aproximam aí de níveis históricos de estiagem, mas ainda não há isolamento e nem desabastecimento das comunidades. Não é isso mesmo, Fernando? Eu vou conversar agora com o Fernando Pires Júnior, ele é secretário executivo da Defesa Civil. Bom dia, que bom recebê-lo aqui. Bom dia, Daniela. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui falando aí das atividades da Defesa Civil, as ações de governo nos municípios que fazem parte do nosso estado. Fernando, 11 de julho, normalmente nessa época a gente estaria falando ainda de cheia, ou pelo menos do efeito da cheia, né, que normalmente termina aí na segunda quinzena de junho e os efeitos se prolongam ao longo do mês de julho inteiro. E ao contrário, a gente já está falando de vazante, de seca, uma possível estiagem. Isso por si só já é incomum, né? Já é incomum, já é atípico, né? Nós vimos aí uma situação atípica que ocorre não só no nosso estado, mas em todo o Brasil, com os fenômenos naturais, como é o caso do El Niño, que influenciou muito na climatologia e hidrologia da região. E nós ainda recebemos esses reflexos ainda do que aconteceu no passado. Hoje, de certo, nós estaremos ainda falando da resultante das enchentes, né? E por conta desses fenômenos que ocorreram na região, nós já estamos nos preocupando com a estiagem, até porque os níveis dos rios, né, principalmente da calha do Juruá e da calha do Purus, já começam a baixar em níveis considerados. Estamos falando você falou de El Niño, há a possibilidade de ter Laninha, que é o processo exatamente inverso, mas vocês da Defesa Civil dependem dos números fornecidos pelos especialistas, seja da parte hidrológica, seja da parte de clima, é isso? A parte de climatologia, ela fica a cargo do CIPAM, né, e a parte de hidrologia fica a parte do CPRM, que são nossos parceiros, né, juntamente com o IMET. São órgãos que nos fornecem diariamente os dados, para que a gente possa trabalhar o nosso plano preventivo, o nosso plano de contingência em relação aos desastres naturais. Foi baseado nesses dados, então, que vocês decidiram colocar 13 municípios em estado de atenção. De atenção. Esse estado de atenção é por conta que
pelas informações dos nossos parceiros, do CPRM e do CIPAM, os níveis de águas estão baixando, né, estão abaixo do que era esperado por esse período, e por conta dessa baixa antecipada, nós decidimos, né, por conta das leituras que nós fazemos, tanto em Guajará, na calha do Juruá, quanto em Boca do Acre, na calha do Purus, nós decidimos já colocar esses municípios em situação de alerta, para que nós possamos ficar monitorando e trabalhar junto com os municípios o plano de contingência. Se houver uma estiagem que possa prejudicar e possa tirar a comunidade a vida social da comunidade normal para anormal, nós possamos atuar junto com o município. A gente preparou um mapa para a gente entender exatamente de que área a gente está falando aqui. O nosso estado do Amazonas, o maior estado da federação, que a gente sabe que tem dimensões gigantescas, né, continentais. Verdade. Então, nesse momento, você pode dizer, não, mas aqui perto da minha casa, quem mora aqui em Manaus está tão tranquilo, mas a gente está falando lá de cima, viu, gente? A gente está falando lá perto do Acre, que, por sinal, é um estado que já enfrenta problemas, né? Nesse mapa a gente mostra principalmente esses municípios que estão pontuados em vermelho, não é isso, Fernando? Isso. Aqui perto isso. do Acre, são esses municípios que estão em situação, né? Nós estamos aí dando um alerta aí para estiagem, né? Os municípios de referência para nós hoje, que nós fazemos a leitura, no Purus é Boca do Acre e no Juruá é Guajará, onde nós temos as réguas, onde fazemos medições diárias para ver o nível do rio e ver a influência que isso pode ocorrer dentro das comunidades, né, dentro desses municípios e os outros que estão mais abaixo. As calhas do Purus, a gente tem então Boca do Acre, Canutama, Lábrea, Tapauá, Pauini, Beruri, no Juruá, Guajará, Juruá, Erunepé, Itamaraty, Ipixuna, Envira e Carauari. São os 13 municípios, então, que vocês estão monitorando, até porque a gente sabe que o que acontece lá, automaticamente, semanas depois, acaba se refletindo para municípios que estão aqui mais próximos a Manaus. Mais próximo. Mas vale ressaltar que esse monitoramento agora é por conta dessas descidas antecipadas, certo, né? Mas nós não deixamos de monitorar todo o estado, né? Certo. Nós monitoramos hoje também a calha do Alto Solimões, a calha do Médio Solimões e do Baixo Amazonas, que também sofreram influência do El Ninho e não tiveram, né? Essas calhas não tiveram o volume de água adequado a esse período. Até porque, né, Fernando, infelizmente é bem comum, quando se não faz esse planejamento, acaba que a ajuda vem quando às vezes nem estão precisando mais, né? É verdade. Então, a gente já aconteceu aqui casos de chegar uma ajuda de alimentos 2, 3 meses depois, até porque muita dessa verba vem do governo federal, que está lá, dá uma canetada em Brasília, as pessoas que decidem não sabem da realidade que a gente enfrenta aqui, e quando a gente tem essa dependência financeira, acaba vindo tarde demais. Quer dizer, se planejando, é possível fazer com que a ajuda venha no momento que as pessoas precisam. É verdade. Esse é o grande legado que nós temos em relação aos desastres naturais. O Amazonas, o desastre natural, ele é progressivo. Então, ele não cai de imediato, né? Eu falando de enchente e de estiagem. Ele não é uma coisa progressiva, vem dia a dia. Essa é uma vantagem. A desvantagem é que ele passa mais tempo para passar. Isso fez com que nós, do governo do estado, uníssemos as forças com as agências, com outras secretarias, para trabalharmos juntos. E também, né, trabalharmos junto com os municípios. Então, hoje, os desastres naturais, eles são trabalhados, primeiramente, dentro do município, através da Defesa Civil dos municípios e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Depois vem o Estado, com a Defesa Civil do Estado, com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, com o IPAAM e com o Corpo de Bombeiros. E aí também, né, a parte federal, através do Ministério da Integração, a Defesa Civil Nacional, que apoia as ações do governo do Estado. Então a gente espera realmente que vocês... Primeiro a gente espera que não seja só um susto, que tenha começado mais cedo essa descida dos rios, mas que ela pare também antes do tempo previsto, que normalmente é outubro, mais ou menos, outubro que já ela para, né? Nós teríamos o pico agora em agosto e setembro, certo, né? Onde nós estaríamos dando esses primeiros alertas, né? Certo. No entanto, antecipado em um mês aí. Antecipamos, né? O bom disso aí é que nós temos aí um plano preventivo. Nós, da Defesa Civil, vislumbramos, né? Vamos dizer assim, a pior situação, porque em acontecendo coisa menor, nós estamos preparados, os municípios estarão preparados. O nosso foco principal sempre foram as comunidades que poderão ser afetadas. A estiagem para o nosso estado, ela é nociva demais para o nosso estado, até porque a trafegabilidade no nosso estado é através dos rios
E quando há comprometimento da calhas, dos rios, isso aí dificulta para nossas comunidades. Abastecimento, escolas param, qualidade da água, é uma série de transtornos. Uma série de transtornos. Mas aí fica aí esse alerta, fica esse trabalho preventivo para que os municípios possam se preparar para um dano maior. O Estado também possa entender a situação de cada município, porque é atípica, apesar de estar numa mesma região, são dificuldades específicas de cada região, e que hoje nós possamos trabalhar junto. Isso trabalhando sempre a parte preventiva, vislumbrando o que pode acontecer e neutralizando os danos maiores para as comunidades, que esse é o principal foco do governo do Estado, da Defesa Civil e das secretarias, é a nossa população ribeirinha. Coronel Fernando Pires Júnior, secretário executivo da Defesa Civil, muito obrigada por explicar para a gente, né, por que esses 13 municípios aqui do estado do Amazonas já entraram nessa situação de atenção, né, e a Defesa Civil está ali com todo o seu planejamento voltado para eles, para não ter nenhum problema aí nos meses que se seguem. Muito obrigada, Coronel Fernando. Obrigado, Daniela. Obrigado a TV A Crítica, que sempre dispôs esse momento para nós explicarmos. Isso é bom porque chega nos municípios, claro. Né? A audiência é maciça, tanto da rádio quanto da televisão. E sempre é dada essa oportunidade de nós falarmos das ações de governo dentro do Estado, das ações da Defesa Civil, e ficamos à disposição para qualquer evento, para qualquer explicação. E nós juntos, né? Porque hoje nós falamos nessa unidade, juntos, trabalharmos em prol da nossa comunidade. Muito obrigada, conte com a gente, obrigadíssimo, até a próxima. E atenção, você contribuinte, a Receita Federal liberou a consulta para o segundo lote de restituição de 2016 e dos anos anteriores, viu? Os chamados lotes residuais. O José Augusto tem as informações para a gente, eu volto a falar com ele agora ao vivo. Zé, quantos contribuintes devem receber nesse segundo lote e como vai funcionar aí o pagamento dos casos dos retroativos, hein? Dani, eu tenho aqui os números passados pela Receita. São 22.884 contribuintes e o valor total é de R$ 44.662. Eu fiz uma continha básica aqui para saber quanto, em média, cada um dos contribuintes vai receber. E é o valor de R$ 1.951, ou seja, para mais ou para menos, esse é o valor médio. Isso é uma grana boa, dá para dar uma aliviada aí no orçamento do mês, né? Dá para ajudar a pagar alguma dívida ou até comprar um presente de repente. Essa restituição, ela vai estar disponível a partir do dia 15 agora, 15 de julho. Você pode saber se tem direito a receber esse dinheiro pelo site www.receita.fazenda.gov.br ou então pelo Receitafone 146. Lembrando, sempre que a gente comenta sobre as restituições, enfim, é quando vem aquele arrependimento na maioria das pessoas, em mim inclusive, né, que deveria ter declarado meu imposto de renda mais cedo, já que o que se segue, o que a Receita segue, é a ordem de quem presta a declaração primeiro, recebe primeiro. A minha deve vir só lá para dezembro, infelizmente. Não estava nem esperando, né, essas restituições residuais, né? Quem está esperando aí, nem estava esperando e vem essa graninha de repente, nossa, vai ajudar com certeza bastante. Você vai ter que esperar até dezembro, tá vendo? Quando for ano que vem, você faz logo em janeiro, virou o ano, primeiro já começa o ano aí fazendo sua declaração. Obrigada, Zé, até a próxima. Tchau, tchau. A gente volta a falar com o Márcio Azevedo. Ele está acompanhando a situação do transporte coletivo. 2 empresas, pelo menos, tiveram ônibus paralisados por rodoviários na manhã dessa segunda-feira, o que causou alguns transtornos para alguns usuários. A gente volta, então, a falar com ele. O Márcio está numa das paradas de ônibus. É isso, Márcio? Onde é que você está exatamente? Oi, Dani. Olha, eu estou aqui na Avenida Desembargador João Machado, a famosa Estrada dos Franceses, para mostrar como estão as paradas. Olha, o reflexo... A gente está com um problema com o áudio do Márcio Azevedo, é isso? A produção está me informando que a gente está sem o áudio do Márcio Azevedo. Daqui a pouquinho a gente volta com ele. Ele está ali na Estrada dos Franceses, a gente já pôde ver com paradas de ônibus bem lotadas. A gente está sem a voz do Márcio. 7h39, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Vamos voltar a falar com o Márcio Azevedo, que está acompanhando a movimentação das paradas de ônibus por causa da paralisação de alguns rodoviários que não tiraram os ônibus das garagens na manhã dessa segunda-feira. Vamos voltar então com você, Márcio, agora sim. Qual é a situação por aí? Você está na Estrada dos Franceses, é isso?
Isso. A Avenida Desembargador João Machado, conhecida como Estrada dos Franceses, pedindo desculpa só quem teve probleminha de áudio. Agora a gente está normal. Olha, Dani, esse é o reflexo, tá, das paradas de ônibus aqui em toda a extensão da da Estrada dos Franceses. Aqui já tem um pouco menos pessoas, ali acima, na outra parada tem mais gente, ali abaixo também a gente desceu para verificar. Também tem muita gente esperando o seu ônibus. Aqui passam linhas da Via São Pedro e também da Via Verde. A São Pedro é aqui próximo também, uma garagem, mas está funcionando normalmente. Só o problema que eu falei mais cedo da Via Verde, que dos 189 coletivos, cerca de 60 apenas tinham saído às ruas até cerca de 15 minutos atrás, quando a gente saiu lá da frente da garagem da empresa. E os profissionais, os trabalhadores que estão aí, com certeza já estão atrasados para o seu trabalho, já não sabem se o patrão vai abonar esse atraso, porque quem acaba prejudicado são eles, né? É o usuário que fica nesse meio dessa briga entre os sindicatos rodoviários e o sindicato dos trabalhadores. Aliás, o Sindetran e o sindicato dos trabalhadores. E aí eles pagam um pato, estão esperando já. Conversei com eles antes de entrar, tem gente que está ali, já está 40, 50 minutos esperando, algo que eles não esperariam tanto se os ônibus estivessem circulando normalmente. Não há previsão não deles saírem dali, viu, Dani? Vai depender muito lá de como vai se comportar a paralisação ali na Via Verde, que é uma das principais vias que coloca ônibus para essa avenida aqui da cidade. Então são duas companhias, né, Márcio, só para ficar... para enfatizar para as pessoas, são duas empresas de ônibus que estão com ônibus paralisados. É a Líder e a Via Verde, é isso? Elas atingem, vamos falar novamente, que zonas da cidade? Fala para a gente. Ok. A Via Verde, ela fica aqui no Lírio do Vale e atende aqui essa área onde nós estamos, né? A Desembargador João Machado e toda essa área da Zona Oeste e Centro-Oeste. Apenas 60 dos 189 ônibus haviam saído da garagem até alguns minutos. Lá na Zona Norte, a Líder, que tem uma frota um pouquinho menor, que são 86 veículos, tinha conseguido colocar até 6h15 da manhã 10 veículos. A gente acredita que já deva ter aumentado um pouco esse número de carros que saíram. E lá afeta basicamente as linhas da Zona Norte e algumas linhas da Zona Leste. Porém, como a Líder é uma empresa pequena em relação às outras que atendem aquelas duas zonas da cidade, o reflexo ainda não é muito grande. Aqui não, olha, vai passar um ônibus aqui, olha, da Via Verde. Olha a condição do coletivo, completamente lotado, e vamos esperar só um pouquinho para ver como ele vai sair da parada. As pessoas vão entrar e vão pegar o ônibus porque não sabe quanto tempo ainda vão levar para pegar o ônibus. Então, só para deixar claro, essas duas empresas, a Líder afeta as linhas da Zona Norte e algumas da Zona Leste, e aqui a Via Verde afeta as linhas da Zona Centro-Oeste e Oeste de Manaus. Dani, o ônibus parou porque o pessoal está subindo e olha a situação aí, ônibus completamente lotado, afinal de contas, o coletivo deveria começar a circular às 3h20 da manhã, só com os primeiros começaram a sair da garagem já por volta de 7 horas, por isso está esse caos. Vamos ver, olha aí, como é que foi a parada de ônibus, olha, ainda é um número considerável, como eu estou dizendo, pode não ser o ônibus dessas pessoas ainda. A situação está um pouquinho complicada, então, para os usuários daqui dessas zonas Oeste, Centro-Oeste, Norte e Leste da capital, Dani. Ou podia ser, sim, mas com o ônibus lotado daquele jeito, não tem a menor condição de alguém entrar. A gente viu que ele ficou, inclusive, bastante tempo parado ali. As pessoas, talvez, tentando entrar nesse ônibus superlotado, um transtorno, infelizmente. As pessoas não se entendem, né? Rodoviários, empresários, prefeitura. E quem paga o pato somos todos nós, ou, nesse caso aí, os usuários do transporte coletivo. Obrigada, Márcio Azevedo, pelas informações que a gente, lógico, vai acompanhar durante todo o dia nos nossos telejornais aqui na TV A Crítica. Obrigada, Márcio. Até a próxima. Agora a gente conversa com o outro Márcio Paz Barreto, direto do estúdio da Rádio A Crítica FM. Ele também está ao vivo na 93.1 e agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar. Não é isso, Márcio? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Daniela. Nós vamos falar de um acidente que aconteceu na rodovia Manoel Urbano, é isso? Isso. Foi um acidente grave, envolveu 2 carros pelo menos, mas algumas pessoas ficaram feridas. Há mortes? Não, graças a Deus, que não. Não teve morte. Mas assim, a imprudência, mais uma vez, nas estradas aqui do Amazonas, Daniela. Esse acidente aconteceu por volta de 1h da tarde de domingo, né, envolveu realmente 2 carros. Aconteceu ali nas proximidades do quilômetro 23 da rodovia Manoel Urbano e deixou 3 pessoas feridas, entre elas, infelizmente, uma criança de 5 anos de idade. O que aconteceu, como eu falei, sobre imprudência, é que esse palio, manobrava para entrar no estacionamento de um balneário
rodoviário, ali no quilômetro 23, quando um Corsa sedã que vinha no mesmo sentido tentou fazer uma ultrapassagem e acabou acertando a lateral desse Palio. E aí o que aconteceu? O Palio foi jogado para o estacionamento da pista, como a gente pode ver nas imagens, e um menino de 5 anos de idade foi arremessado da janela do veículo. A informação é que a criança vinha numa cadeirinha, né, aquela cadeirinha de segurança, mas com impacto, a cadeirinha também se desvencilhou do cinto, e aí a criança foi arremessada. Ela foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, o Joãozinho, na Zona Leste, onde está sendo atendida lá, mas não há gravidade. Segundo informações da própria família, a criança passa bem. Mas aí é um fato que a gente deve levar em consideração, porque houve uma imprudência no trânsito realmente. Então, principalmente nas estradas, é importante que o condutor tenha atenção na hora de estar dirigindo. Vamos mudar de assunto agora, Márcio. A Agência Nacional de Petróleo multou 15 postos de combustíveis durante uma fiscalização que aconteceu basicamente porque foi encontrado em um lugar gasolina adulterada, né? Conta pra gente essa história melhor. Essas fiscalizações, Daniela, elas vêm ocorrendo desde o ano passado. A Agência Nacional de Petróleo vem intensificando as fiscalizações e aí nas últimas semanas já foi constatado combustíveis adulterados em vários postos aqui da nossa cidade. Só que esses 15 postos que foram autuados por irregularidades nos combustíveis, eles se encontram aqui na capital e também em municípios aqui da região metropolitana. Segundo o coordenador do escritório da Agência Nacional de Petróleo aqui em Manaus, os estabelecimentos apresentavam problemas na qualidade dos combustíveis, né? Os postos foram autuados e interditados. Essas fiscalizações, como eu falei, acontecem já desde o ano passado, tem se intensificado, e aí depois de constatada essa irregularidade na qualidade do combustível, né, o estabelecimento ele é autuado e interditado na hora. E aí a ANP informa que os consumidores fiquem atentos na hora de abastecer os veículos, né, indícios desses combustíveis adulterados, quando forem percebidos logo depois do abastecimento, é importante que entre em contato com a Agência Nacional de Petróleo para que esse posto seja realmente autuado e interditado, porque não tem meio termo, Daniela. A ANP não tem conversa. A partir do momento que foi feita a aferição do combustível, foi detectado que o combustível foi adulterado, esse posto é autuado e interditado na hora. Então, é importante que a população e o consumidor fiquem atentos, porque pode solicitar, na hora que for abastecer o veículo, pode solicitar o teste na hora de aferição. Os postos têm que ter o equipamento, né, para fazer esse teste na hora para o consumidor, e a partir do momento que foi verificado, o consumidor pode ligar para o 0800 970 0267. Esse é o telefone da Agência Nacional de Petróleo para que o consumidor ligue, para que uma equipe de fiscalização vá até o local e constate realmente se há esse combustível, como chama o combustível batizado, né? Então, mais uma vez, a gente repete o número da Agência Nacional de Petróleo, é o 0800 970 0267. Obrigada, Márcio Paz Barreto, pelas informações. A gente espera realmente que as pessoas que usam, né, o combustível, que tem carro particular aí, possam fazer, inclusive como cidadão, esse tipo de denúncia e coibir esse tipo de crime que prejudica bastante a economia e pode, inclusive, prejudicar ainda mais o motor do carro e dar um prejuízo ainda maior. Prejuízo para o consumidor, né? Exatamente. Obrigada, Márcio Paz Barreto, pelas informações. Abraço para todo mundo aí que está ouvindo a gente pela Rádio Acrítica. Ótima segunda-feira para todo mundo. Até amanhã, Márcio. Até amanhã, Daniela, para todos nós. Adaptar contos tradicionais para a versão religiosa, ideia inusitada, né? Pois é, os responsáveis pelo já conhecido espetáculo Sonho de Natal, lá da Nova Igreja Batista, agora vão apresentar a encenação O Mágico de Oz. Nessa versão, o mágico vira Jesus Cristo e a bruxa representa a maldade do mundo. Vale a pena aproveitar esse período de férias e conferir de pertinho essa superprodução. O cenário só precisa de mais alguns ajustes. O figurino já começa a tomar forma e ainda dá tempo de dar mais algumas instruções antes do grande dia. É que esse é um dos últimos ensaios gerais do espetáculo O Musical de Oz, produzido pela Nova Igreja Batista. Esse é o momento de a gente fazer tudo o que é necessário, organização de palco, presença, espaçamento, entrada e saída. Estamos quase terminando tudo para apresentar um ótimo espetáculo para Manaus.
O clássico, que conta a história de Dorothy no mundo encantado de Oz, ganha uma nova versão. Aqui, o mágico vira Jesus Cristo e a bruxa representa a maldade no mundo. Morra por essas criaturas! Mas apesar de todas as referências bíblicas dessa versão, os produtores do espetáculo garantem: esse é um espetáculo para todos os públicos. É para vir toda a família, pode vir. A gente se preparou bastante, muito tempo ensaiando para isso. E tá um verdadeiro espetáculo. Pode vir você, sua família, para jovem, para gente mais velha, para todo mundo mesmo. Ao todo, são mais de 500 pessoas envolvidas para levar a magia de Oz aos palcos. Dá um trabalhão coordenar todo mundo, mas a equipe já está acostumada com grandes produções. A Nova Igreja Batista, ao longo dos anos, adquiriu essa experiência de trabalhar com artes e com muitas pessoas, então isso aí a gente foi ganhando aos poucos. E tem sido realmente um desafio, mas muito prazeroso, porque todos são voluntários, ninguém aqui é profissional. E nem parece. André, por exemplo, diz que interpretar o espantalho não é nada fácil, mas o resultado de tanto trabalho sempre compensa. Já se passou um ano, né, desde a primeira montagem, então a gente tem que adaptar o corpo de novo, adaptar a perna de novo para poder ter a mesma flexibilidade que tinha antes no primeiro ano, né? É um obstáculo bastante grande. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E como já é tradição por aqui, a apresentação promete muitas surpresas e um espetáculo de encher os olhos. O espetáculo Mágico de Oz, aí da Nova Igreja Batista, vai estrear nessa sexta-feira, dia 15, às 8 horas da noite. Como sempre, a entrada é gratuita. Agora vamos falar de esporte. O Princesa dos Solimões venceu o São Francisco do Pará no estádio Gilbertão, lá em Manacapuru, e encaminhou aí a classificação para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que foi. O aquecimento desse grupo de torcedores começou bem antes do jogo. Já no estádio Gilbertão, eles se juntaram a outros milhares para torcer pelo Tubarão. Até este pequeno torcedor entrou no clima do jogo. Já esta outra deu aquele cochilo esperando o jogo começar. Em campo, as duas equipes mostraram disposição. Logo no início do jogo, o Princesa quase abriu o placar com este lance. O São Francisco não deixou por menos e ameaçou o Tubarão. Neste lance, o gol até saiu, mas foi anulado porque o atacante estava impedido. Mas gol mesmo, só aos 36 do segundo tempo. Após essa jogada, Jefferson foi derrubado na área e o juiz marcou o pênalti. Guilherme foi lá e marcou, levando a torcida à loucura. Aos 38 minutos, após esta jogada rápida entre Jefferson e Edinho Canutama, o zagueiro tentou cortar, mas a bola sobrou livre para o próprio Jefferson marcar o segundo do Tubarão. Graças a Deus a gente conseguiu fazer mais um gol, mas é o menos importante. O mais importante foi a garra, foi a dedicação. Saiu o pênalti, o Guilherme com muita personalidade bateu bem. E graças a Deus fui abençoado com mais um gol. E agradecer a presença da torcida aí, agradecer a Deus também. E vamos caminhando, cara, vamos caminhando, que a caminhada ainda é bem longa. Tivemos força, tivemos confiança na equipe e no grupo, por isso a vitória veio. E com esta vitória por 2-0, o Princesa dos Solimões praticamente garante a sua classificação na liderança do grupo A2. O próximo desafio do Tubarão de Manacapuru é contra a equipe do Baré de Roraima. É isso aí, parabéns pela vitória, 7 horas e 54 minutos. A gente fica por aqui agradecendo muitíssimo a sua companhia, convidando para você continuar com a gente. Agora tem Fala Brasil, logo depois, hoje em dia, às 11, tem Magazine, meio-dia, Alô Amazonas. Ótima semana para todos nós. Para você que acompanha a gente pela TV, né? Quem está acompanhando a gente pela internet, pelo aplicativo A Crítica Play, a gente continua aqui agora com você. Para todo mundo da TV, brigadíssimo. Até amanhã. Pessoal da internet, a gente volta já já.